Fala galera da TI, Jesus com vocês mais uma vez. E olha, hoje, quinta-feira, dia reservado para falar sobre conteúdos, né, conteúdos que caem em concurso público. Ser uma espécie de aula, vamos dizer assim, né, gente? Não sou professor, tá, gente? Para começar a conversa, não sou professor, mas eu vou compartilhar aqui o conhecimento que eu tenho, tá? E na prática, trazendo questões de concurso público, principalmente as mais recentes, que podem ajudar você a responder, né, questões de concurso público. Puxando a sardinha para minha lata, como diz aí um ditado, né, se puxa a sardinha para sua lata, eu vou iniciar falando sobre infraestrutura, falando um pouco sobre topologias de rede. Parece algo muito simples, e é simples, na minha opinião é simples, porque eu gosto dessa parte toda, mas cai em prova, cai em concurso público e pode te ajudar a ser aprovado ou aprovada, principalmente quando cai parte de infraestrutura, mesmo que o teu edital traga muita coisa de desenvolvimento. Tem editais que são muito misturados e trazem um pouco de infraestrutura junto com desenvolvimento. Então pode te ajudar muito a aprender e entender esse conteúdo aqui. Então, se você se interessa por concurso público em TI, em gostar do nosso canal, gostar desse bate-papo, dessa conversa, vídeos diariamente falando de concurso público, meu nome é Jesus e é um prazer estar aqui com você. Vamos começar falando sobre topologias de rede. Bem, o que seria a topologia de rede? Ela vai definir como as estações estão fisicamente distribuídas. Ou seja, vai definir como é que você vai distribuir fisicamente os computadores, os nós, como a gente chama, como é que eles vão ser definidos ali dentro do seu ambiente físico de computadores, né? Isso aqui, para quem é da área de TI, parece muito óbvio. Para quem não é, pode parecer um pouco abstrato, mas você vai compreender, porque eu vou trazer de maneira mais didática possível. Bem, a topologia física é a descrição da rota utilizada pelos cabos da rede para interligar nós, como eu falei, para unir os nós da, dentro do seu ambiente físico da, da rede. E olha só, existem seguintes topologias: topologia ponto a ponto, topologia em estrela, topologia em anel ou ringue, a topologia em barra e a topologia em árvore e ainda mais a estrutura híbrida ou mista. Vamos começar falando sobre a topologia ponto a ponto, que é a mais simples, topologia que você vai interligar um computador ao outro. Ele é simples porque não precisa de nenhum outro tipo de intermediário. Ou seja, você conecta um computador X a um computador Y de um ponto ao outro, sem necessidade de nenhum intermediário. E essa é a topologia mais simples, e aí que você utiliza muito ali, que o pessoal conhece pelo cabo crossover, onde você coloca ali cada par, cada naquela parte física lá dos cabos, você utiliza uma corzinha ali diferente para cada uma delas, para você fazer um crossover que a gente chama, que vai conectar um ponto diretamente ao outro, sem precisar de nenhum intermediário. Então, quando você vê na prova falando sobre a conexão direta, sem necessidade de intermediário, estamos falando de uma rede ponto a ponto, que não necessita de nenhum intermediário. A segunda das mais conhecidas é a topologia de rede chamada a topologia estrela. Gente, o nome já diz tudo, né? Estrela. E ela é representada tanto pelo hub como pelo switch. Bem, o que vai diferenciar? A gente vai falar um pouco mais adiante o que vai diferenciar um do outro. Os dados ou mensagens passam pelo hub, pelo switch, e são redirecionados para o dispositivo de destino através do endereço de rede. Por exemplo, você ficar visível na sua casa, por exemplo, você que não é da área de TI, não conhece muito, aquele, aquele aparelhozinho que você usa na sua casa, por exemplo, é algo muito parecido. Talvez não necessariamente seja isso, mas é algo muito parecido. Você coloca lá aquele switchzinho, você chama de switch, né? Mas na verdade pode nem ser switch, enfim, você coloca lá e você conecta ali alguns cabos para poder conectar, interligar ali vários computadores. Você utiliza o Wi-Fi conectado nele, enfim, e ali você pode distribuir para vários computadores na rede através ali de conexões, né? Como a gente chama, estrela. Ou seja, tem ali um aparelho centralizado, tá, gente? A principal coisa que tem que memorizar é a questão da centralização. Tem um aparelho central que vai distribuir, que vai conectar por meio de cabo, ele vai conectar ali as estações. Palavra-chave: centralizado. Quando eu falar em centralização,
geralmente refere-se à topologia estrela, que é representada pelo hub e pelo switch. Tá? Um link ponto a ponto de um nó individual para e do hub ou switch central é estabelecido para criar uma conexão singular. Olha só as vantagens da topologia estrela. Facilidade em isolar a fonte de uma falha de sistema ou equipamento, uma vez que cada nó está diretamente ligado ao concentrador, ou seja, se você tem ali um nó ligado ao outro, como a gente falou aqui na topologia, que é a topologia que você faz diretamente, né, que é a topologia que você tem uma conexão direta, se o computador falha, o outro não vai funcionar também. Ou seja, tem uma falha no computador X, o Y não funciona. Morre por ali a questão da conexão. Se você tem um concentrador, aí é diferente, porque ele pode isolar essa falha. Supondo, existe uma falha num computador, você tem ali uma rede com 10 computadores, por exemplo. Se um computador que eles falham, por exemplo, o que vai acontecer? A rede ela continua funcionando. Por quê? Porque ele vai isolar aquela estação que está ali com defeito e as demais vão funcionar normalmente. Tá? Facilidade de inclusão de nova estação de rede, ou seja, você vai conectar o concentrador, ao invés de você, por exemplo, num ponto a ponto, você conecta um ponto aqui, um ponto ali, outro ponto ali, outro ponto ali. Aqui não. Você coloca no switch ou no hub, você conecta diretamente nele, pronto. Você já inseriu na rede aquele novo computador, é mais fácil de inserir. Direcionamento simples, apenas o concentrador tem essa distribuição. Baixo investimento a médio ou a longo prazo. Tá? Agora também tem desvantagens. Quais são elas? Confiabilidade. Uma falha no concentrador, no caso de rede sem redundância, todas as estações perderão comunicação com a rede. Então, seu switch ou seu hub, ele falha, aí tem um problema. Por quê? Porque tudo para. Né? O switch ou hub tem defeito, vai parar tudo. Aí não tem o que fazer. Todo o tráfego flui através do concentrador, podendo representar um ponto de congestionamento. Essa é uma desvantagem também, porque se você tem ali um concentrador, um hub ou um switch, tá? Ali pode ocorrer um gargalo ali naquele equipamento. Pode ocorrer um gargalo, pode atrapalhar a fluidez ali da conexão, tá? Porque concentra muita informação ali, muitos computadores passando por ali, pode causar uma espécie de gargalo. Bem, eu posso falar futuramente sobre, aprofundando um pouco mais sobre a diferença de hub para switch, mas a grosso modo, vou trazer aqui para vocês vamos falar assim, um resumo geral sobre isso. O hub, o que diferencia um hub do switch? Meu, o hub ele é um concentrador, porém ele é um concentrador que ele vai trazer ali como principal dinâmica, ele funciona como se fosse um barramento. A gente vai falar daqui a pouco sobre barramento, sobre o que é uma topologia de barramento. Ou seja, ele não tem aquela inteligência, vamos dizer assim, que o switch tem. O switch ele é capaz de direcionar, digamos, você tem uma rede de 10 computadores. O computador 1, ele quer falar o computador 8, vamos dizer assim. Se você tem um hub como um concentrador, o que vai acontecer? O hub ele vai mandar informações para todos os computadores. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Ele vai mandar para todos. Então, isso é um problema, porque você pode congestionar a rede e mandar informações desnecessárias que somente seria importante e interessante para o computador 8. Se você tem um switch, por exemplo, é diferente, porque o switch ele consegue detectar o endereço, ele pega o endereço e ele tem uma lista de endereços e ele vai diretamente, o 1 quer mandar para o 8. Então, ao invés de mandar para todos da rede, ele vai mandar direto para o 8. Pronto, resolvido. Aí sim, você tem uma situação interessante. Por quê? Porque você vai economizar, vamos dizer assim, você vai evitar um gargalo desnecessário na sua rede e você vai ter ali uma informação diretamente para quem precisa, que é aquele computador, no exemplo aqui, o computador 8. Então, assim, basicamente é isso. O hub, ele é um concentrador que ele é burro, vamos falar assim, entre aspas, burro, ele vai mandar para todo mundo até chegar no 8, no exemplo que eu citei agora. O switch não é mais inteligente, ele vai pegar a lista de endereço e vai mandar exatamente para o equipamento ou para o computador que realmente precisa daquela informação. Vamos continuar falando agora sobre topologia em anel ou ring. Utiliza em geral ligações ponto a ponto que operam em um único sentido de transmissão.
As redes são ponto a ponto, certo? Mas elas vão num sentido único. Elas vão em uma direção só. Vou até deixar para você a imagem que você pode ver como é que é a configuração aí em direção só. Conecta os computadores em um único círculo de cabos. Essa topologia é pouco tolerável a falhas e possui uma grande limitação quanto à sua expansão pelo aumento de retardo de transmissão, intervalo de tempo entre início e chegada no sinal ao nó de destino, ou seja, ele pode ter um retardo de transmissão, ele é tolerável, ele é pouco tolerável à falha, né? Ele pode ter uma grande limitação quanto à expansão. Os sinais viajam pela volta em direção e passam através de cada computador. Ou seja, para a informação ser enviada, ele vai passar de um por um. Vai passar por um de um a um. Em uma rede anel, cada nó tem sua vez para enviar e receber informações através de um token ou de uma ficha. Cada computador atua como um repetidor para amplificar o sinal e enviá-lo para o seguinte. Então, como ele passa uma direção, digamos, exemplo que você tem agora há pouco, você tem uma rede ali com 5 computadores, por exemplo. O computador 1 quer mandar para o computador 4. Ele vai passar pelo 1, ele vai passar pelo 2, pelo 3, pelo 4, até chegar no 5. O token é enviado primeiro para o segundo nó, que está as informações endereçadas a ele e adiciona quaisquer informações que deseja enviar. Depois do segundo nó, passa o token, as informações para o terceiro nó, e assim por diante, até chegar novamente ao primeiro nó. Então veja, ele faz um círculo e volta para o primeiro nó. Olha só as vantagens. Direcionamento simples, ou seja, não é complexo, ele vai mandando diretamente de um a um nesse círculo. Uso de anéis redundantes, ou seja, a possibilidade de ter dois anéis funcionando ao mesmo tempo, onde, caso estão falhe em um, somente ocorrerá a queda de performance, ou seja, vai continuar, certo? Só que vai cair a performance. A desvantagem é dificuldade de isolar a fonte de uma falha de sistema ou de equipamento. Como está tudo interligado no outro, é difícil conseguir isolar. Ampliação da rede, inclusão de novas estações de servidores implica no aumento de retardo de envio de mensagem, podendo ocasionar a paralisação da rede. Imagina que está um ligado no outro. Se você quiser incluir mais um, além de aumentar, de ampliar, né, vai aumentar o retardo, ele pode também paralisar a rede. Ou seja, você vai parar para incluir o computador, a rede inteira para. Isso não é óbvio? Eu estou com a rede de token ring. Vou incluir mais um, tem que parar a rede para incluir o computador. E ao mesmo tempo, o novo computador incluso vai retardar, vai diminuir também esse fluxo de mensagens, informações. E a topologia em barra. A topologia em barra também é conhecida como barramento linear. Esta topologia é o tipo mais comum de conectar nodos em rede, por isso tem alto poder de expansão. Consiste em um tronco, também backbone ou segmento, que conecta todos os computadores de uma rede em uma única linha. Né? Você vai ver uma figura, formato de barra, que vai conectar vários computadores. Nesta topologia, uma informação poderá ser enviada para um terminal ou para todos simultaneamente. Cada extremidade de uma rede de barramento deve ser terminada por um resistor para evitar que o sinal enviado por um nó através da rede volte quando chegar ao fim do cabo. Nem todos os pontos da rede participam do processo de transmissão de dados, ou seja, apesar dos dados não passarem por dentro de cada um de nós, dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento num dado momento. Quando a mensagem é enviada na rede, todos nós escutam e recolhem para si os dados destinados a ela. Essa é uma parte interessante para você entender, seria aqui no caso uma palavra-chave para a topologia de rede em barramento. Quando você manda uma mensagem em barramento, para todos aqueles nós que estão naquela barra, naquela topologia barramento, todos vão escutar. Ou seja, eu vou mandar para o computador X aqui, estou aqui mandando informação para o computador X. Todos os demais vão escutar. Porém, a informação vai chegar para o computador X, certo? Por isso eu falei que o hub ele funciona como uma espécie de barramento, certo? Por quê? Porque ele vai mandar para todos os equipamentos que estão na rede. Porém, ele vai chegar somente aquele que é de destino, mas todos irão ouvir, escutar, né? A gente coloca entre aspas, foi enviado para aquele computador. Quando o computador transmitir um sinal, toda a rede fica ocupada
e caso o computador tente enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão. E aí temos um problema, né? Questão de colisões. O Hub Switch trabalha nesse sentido, de evitar, reduzir as colisões dentro da rede de computadores, que é a topologia em estrela que eu falei lá no início. Quais são as vantagens? É bidirecional, ou seja, envia nas duas direções, e é de baixo custo inicial. Desvantagens: dificuldade de isolar a fonte de uma falha de sistema ou equipamento, e a ampliação da rede, né? Inclusive novas estações e servidores implicam na paralisação da rede, porque é barramento. Lembra lá, é uma barra. Você vai incluir o computador aqui, você tem que parar a rede para incluir aquele computador, aquele nodo, como é chamado. Outra topologia também interessante é em árvore, né? Basicamente uma série de barras interconectadas, é parecido com barramentos, só que é em formato de árvore. Você vai ver uma figura, quase não sai. Você vai ver uma figura que parece uma árvore, que tem um computador lá em cima, aí vem outro, vem outro, vem outros, ou outros encadeados, né? Parece uma árvore mesmo ali, interconectada. É equivalente a várias redes estreladas, ou estrelas, perdão, interligadas entre si através de seus nós centrais. Esta topologia é muito utilizada na ligação de hubs e repetidores. Se você tem vários hubs ali, ela é uma espécie de e repetidores, uma espécie de topologia em árvore. Ela vai fazer ali esse papel de topologia em árvore. Topologia física baseada em estrutura hierárquica de várias redes e sub-redes. Existem um ou mais concentradores que ligam cada rede local a um outro concentrador que interliga todos os demais. Esta topologia facilita a manutenção do sistema e permite, em caso de avaria, detectar com mais facilidade o problema. Então, ao invés de colocar tudo numa sala só, você pode fazer, ainda mais quando existe ali uma complexidade, existe ali uma necessidade de expansão de uma rede num prédio, ou mesmo ali numa LAN, ou numa MAN, né? Numa MAN não, numa LAN ou numa WAN, por exemplo. Você tem uma necessidade de expansão ali, você pode utilizar topologia em árvore. Como falou aqui, se acontecer uma avaria, vamos supor, você vai dividir a rede ali, vamos supor, tem uma empresa muito grande, tem uma área ali que é de financeira, outra área é uma área de marketing, outra área é a área de pessoas. Então, vamos supor, para cada área você cria ali uma espécie de rede para cada área, até a rede lá do pessoal. Na área de pessoas, tem uma área pessoal da contabilidade, tem uma área, enfim. Para cada setor você vai criar uma área. O que acontece? Você pode dividir essa área em redes e utilizar as árvores para poder conectar essas redes. Em que isso implica utilizar essas árvores? Se acontecer um problema lá na rede do pessoal da área de marketing, né? Vamos colocar aqui, inclui outro de marketing, isso não vai atrapalhar o pessoal da contabilidade e o pessoal que trabalha na área de pessoas, gestão de pessoas. Então, cada rede vai ter ali o sua estrutura e isso não vai atrapalhar outro lá nessa situação. Então, assim, seria essa uma vantagem. Você pode ali, você pode utilizar isso, né, como eu falei agora há pouco. Você pode utilizar um ou mais concentradores ou repetidores. Isso é mais fácil para realizar uma manutenção, porque você vai detectar o problema com facilidade. Deu um problema no nó? Ah, não, foi na contabilidade, não foi aqui no marketing. Então fica mais fácil detectar os nós também e até mesmo conter avarias, inclusive em nível lógico, até mesmo questão de segurança de informação, você pode evitar um transtorno como um ataque cibernético. Você pode ali ter somente uma parte ali, por exemplo, da rede esteja ali sendo ameaçada e a outra você pode preservar, estando ela separada da outra rede, tendo várias redes dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, de uma organização. Temos a híbrida, né? A híbrida, não precisa nem falar muita coisa, que seria a topologia que você utiliza todos. Você pode utilizar barramento, utilizar estrela, utilizar árvores, utilizar anel, pode utilizar tudo ali, ou o que for necessário dentro daquele contexto, né? Então, ela é uma estrutura mista ou híbrida que vai utilizar várias situações, né? Várias topologias dentro dessa rede, né? Como diz aqui, a função ela compensa pela expansibilidade, pela flexibilidade e funcionalidade de cada segmento da rede. Então, gente, é isso aí. Falei aqui sobre cada um dos tópicos, tá bom? Sobre topologia em rede, topologia anel, barramento em árvore. Trouxe aqui a palavra-chave de cada uma delas e agora a gente vai exercitar por meio de questões de concurso público. O JSE
vai implementar uma rede local no seu setor de atendimento ao público, que deve funcionar sem interrupção, mesmo quando novos computadores forem adicionados a ela. Além disso, eles desejam que a rede possua um gerenciamento centralizado de tráfego de dados. O setor de TI responsável pela especificação da rede definiu que a rede terá uma topologia do tipo. Bem, primeira coisa, vamos ver quais são os requisitos. Ele precisa do quê? De uma rede local, né? Tem que funcionar sem interrupção, tá? Tem que continuar funcionando, certo? E a rede tem que possuir um gerenciamento centralizado no tráfego de dados, tá? Então aqui são dois requisitos que está pedindo aqui nesse enunciado. Vamos às questões. Topologia anel seria ideal? Anel, você lembra anel? Anel ou ring, né? Seria a topologia adequada nesse caso? Não, né? Lembra que ela tem interrupção. Anel é praticamente inviável, né? Vamos ser sinceros, né? Que passa ali, cada um tem que esperar o outro, então fica meio que inviável. Tem um tráfego muito limitado e tem interrupção, gente. Tem interrupção no caso de você incluir novos computadores. A gente falou sobre isso durante a nossa aula. Barramento, pior ainda, a mesma coisa também, a gente falou no final que tem esse problema de interrupção, tá? Estrela, opa, pode ser essa aqui, vamos lá. Malha, a gente não falou de malha, tá? A gente não falou de malha. A gente pode falar em outro momento sobre malha, a cabeça sem falar sobre isso, enfim. Mas não é também malha, tá? Malha ou mesh, que é o nome da rede. Eu creio que não é malha, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de malha, talvez em um outro vídeo a gente traz isso. Ou letra E ponto a ponto que não é mesmo, né, gente? Ponto a ponto, pelo amor de Deus, um computador ter ligado no outro, aí que você vai ter problema seríssimo de interrupção. Correta, letra C, estrela, olha só. Estrela, a gente falou muito sobre isso, tá, gente? Sobre topologia estrela, como é que ela funciona, centralizado, pode gerenciar o tráfego, tá? E na inclusão de novos computadores, novos aparelhos, novos dispositivos, não há interrupção interrupção aí do serviço. Vê como é fácil, gente? TJ Sergipe, tá, gente? Olha um cargo legal aqui, TJ. Mais uma vez, FGV 2023, Banco do Brasil. Olha só, numa topologia rede mesh, é correto afirmar que todos os computadores são. Bem, eu vou ter que falar um pouco sobre a topologia mesh. Aliás, vou aproveitar essa questão para a gente falar sobre a característica da topologia mesh. Bem, a topologia mesh funciona da seguinte maneira. Estão conectados um ao outro, né? Estão conectados entre si, na verdade, dispositivos. Eu não falei isso durante a aula, mas estão conectados entre si os dispositivos e, devido a isso, existem vários caminhos, várias opções ali no tráfego daquela rede. Não tem nada centralizado ali, o hub central gerenciando, é apenas dispositivos ligados a dispositivos e criando várias oportunidades, vários caminhos. Por isso, na questão anterior, a gente descartou a mesh como uma opção de, por exemplo, não ter interrupção da conexão, por conta disso, né? Não ter ligado no outro, pode acontecer sim uma interrupção, tá? Mas o principal interessante você observar é isso, é que estão conectados entre si, onde há diversos caminhos para se chegar ao mesmo destino. Voltando à questão, olha só, configurados em um padrão circular e compartilha a largura de banda. Gente, padrão circular, você lembra? Se você estudar aquilo que a gente já viu aqui anteriormente, basta saber os conceitos básicos, você consegue acertar as questões. Então aqui, o padrão circular, na verdade, a gente lembra de que? Da topologia ring, né? Topologia anel ou ring, que é um padrão circular. Conectados no hub central, a gente acabou de falar que não tem hub central, tá? Isso aqui é a topologia estrela. Conectados a um único cabo de transmissão, que requer o mecanismo para atribuir acesso simultâneo. Isso aqui não tem nada a ver. Interconectados entre si e, por isso, há diversos caminhos para se chegar ao mesmo destino. Resposta letra D. Conectado a um servidor master que monitora as perdas. Gente, isso aqui não existe, tá? Resposta letra D, como eu acabei de falar, são interconectados entre si, por isso há diversos caminhos para se chegar ao mesmo destino. Mesh, né? O nome fala malha, mesh, são vários dispositivos conectados, interconectados entre si. Uma questão FGV 2022, MPA Goiás, assistente programador.
A equipe de especialistas de uma empresa está implantando uma rede de computadores. Nesta rede haverá um único ponto central e todos os dispositivos serão conectados a ele. Gente, falou em ponto central, lembre-se, estamos falando de topologia de quê? De anel? Não. Estrela? Sim, estrela. De barramento? Claro que não. Em malha? Não. Em árvore? Não. Estrela. Gente, de longe. O que mais cai com concurso público é a topologia estrela. Então fique atenta a essa topologia. Sebrasp 2022, Petrobras, na lista de sistemas e infraestrutura. Nas redes em topologia barramento, a informação transmitida a partir dos vários nós de rede. Aliás, a informação é transmitida a partir dos vários nós de redes, não havendo necessidade de controle de colisão dos pacotes. Está errado. Está errado. Pelo seguinte, deve sim haver uma necessidade de controle. Lembra que eu falei sobre a topologia estrela em relação à topologia barramento? Lá no final da aula, falei que barramento tem a questão de colisões, tem a questão também de lentidão. Então, em relação à questão de controle de colisões, é muito ruim o barramento, tem muita colisão. Há sim necessidade de controle de colisão de pacotes. Por quê? Tem ali o barramento central e vai passando informação de um lado para o outro e as colisões são inevitáveis. Então precisa muito de controle de colisão. Mais um da Petrobras é engenharia de equipamentos eletrônica. Julgo que a seguir a respeito da topologia de redes, computadores de camadas do modelo de referência OSI. A topologia de redes em anel, o envio de mensagens é realizado somente no sentido horário. Será? Não. Pode ser sentido horário ou anti-horário. Até porque, lembra que a gente falou, a gente comentou sobre isso, que ele vai circulando, ele vai e vem, ele vai do nó até o último nó, e ele volta, vai e volta. Ou seja, não é só sentido horário. É anti-horário também, pode ser anti-horário também. Isso aí não existe nada quanto a isso, tá? No que tange a comunicação de dados, julgo que a seguir também aqui a Telebrás, no caso, Sebrasp, tá? É o seguinte, topologias em malha que permitem rota alternativa entre nós são adotadas para se garantir disponibilidades em WANs. Gente, a gente vai falar mais sobre o WANs nos próximos vídeos. Mas sim, é utilizado WANs, né? WANs seriam o quê? Seriam redes maiores, são redes grandes, são grandes redes ali que estão conectadas, né, a várias outras redes. E claro, principalmente é isso, essa é a topologia malha, tem essa função. Como são vários dispositivos interconectados uns aos outros, que tem várias rotas, né, seria exatamente a função essencial de garantir disponibilidade em WANs. Seria isso. Há uma conexão parou aqui, vai para o próximo caminho. É assim que funciona, como a gente comentou na outra questão, topologia em malha. Mais uma, também Telebrás, a topologia de barramento, vários computadores são conectados entre si por meio de um servidor localizado no nó central. Gente, nó central, quando fala em nó central, estamos falando de quê? Estamos falando de estrela. E não é isso que é topologia barramento. Topologia barramento não tem nó central, tá? Então, está errada a questão por dizer que são vários computadores conectados a um servidor por nó central. Não é. São computadores ali conectados entre si. Certo? E assim a gente finaliza, gente. A gente finaliza as nossas questões desse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, coloque nos comentários ou na descrição, tá? Pode ser que eu traga um próximo vídeo. Toda quinta-feira a gente traz esse bate-papo aqui mais voltado como se fosse uma espécie de aula mesmo. E pode ser que eu traga um pouco mais detalhado sobre questões, como eu falei rapidamente, hub, switch, um pouco mais detalhado para você responder mais questões com um pouco mais de segurança. Eu falei aqui muito por alto topologias, eu posso trazer um pouco mais específico falando sobre principalmente hub, switch,
topologia estrela, como eu falei, que é o conteúdo que mais cai em questões de rede. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com um amigo ou amiga que é da área de TI, que gosta desse tipo de conteúdo. Todo dia, conteúdo aqui no canal Concurso em TI.